A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Vou pedir a gentileza aí de falarem se estão me escutando bem, escreverem aí nas perguntas, por favor. Legal, muito obrigado, pessoal. Bom, muito boa tarde, bem-vindos a mais um evento webinar aí, TOTOS Responde, da ECD 2021, né, ano calendário 2020, da linha DataSul. Eu sou Douglas de Andrade, eu faço parte do time aí da consultoria de segmentos da TOTOS, tá? A gente dá apoio aí no que tange a legislação para as linhas de desenvolvimento e também ao suporte. Nós participamos aí de alguns grupos de empresa piloto junto ao Fisco, dos grupos de SPED e também a maioria de parte das secretarias de Fazenda também, ENCAT, né, de nota fiscal, enfim, todos esses grupos a gente tenta aí estar alinhado aí para passar o melhor aí para o nosso produto. Esse webinar ele está sendo gravado, tá? A partir de amanhã, talvez muitos já conheçam, mas nós temos um canal lá no TOTOS Soluções, então vai ficar disponível no canal do YouTube. Durante a apresentação aí eu vou passar para vocês. Então o webinar vai ficar gravado lá. E quem tiver interesse também já pode baixar o material em PDF, tanto da parte conceitual, que eu vou falar brevemente, e também da parte que o Ricardo, tá, do suporte da linha DataSul, vai falar também. Bom, então nossa agenda é essa aqui, conceitual. Vou falar um pouquinho da parte conceitual da ECD, não tivemos muitas alterações, né? Vamos falar sobre o layout 9, depois vai entrar o Ricardo, da linha de produtos, e vamos abrir para as dúvidas, tá? Quem tiver dúvidas no decorrer da apresentação já pode ir postando, tá? E ao final aí nós vamos respondendo, o Ricardo vai responder aí, se for na parte conceitual também posso dar apoio, mas já podem ir escrevendo aí em dúvidas. Nas perguntas, desculpa. Bom, a escrituração contábil digital, ela não é novidade, né, para muitas empresas, mas podem ter empresas aí que é o primeiro ano, né, da entrega. Então a gente tenta abranger aí em maior número de detalhes para atingir a todos os nossos clientes. Da ECD, ela faz parte do projeto SPED, né, e ela visa aí a entregar toda a movimentação contábil e junto ao SPED, no módulo SPED. E com isso, o fisco também tem uma facilidade no cruzamento de informações aí para auditoria eletrônica, né? E aqui eu queria deixar um ponto de atenção. Na semana passada, tá, a Receita Federal ela enviou aí não notificação, tá? Ela enviou um e-mail aí com algumas inconsistências referente a ECF. Então foram 58 mil notificações referente a ECF de 2018 e 2019. Então vale a pena aí quem tiver acesso na empresa, né, ver lá no ECAC, lá no portal da Receita Federal, ver se não tem nenhuma mensagem lá, porque eles estão dando um prazo para regularização até o dia 12 de julho, tá? Para não incorrer em penalidade. Então é uma forma aí que o fisco faz, né? A gente fala muito em penalidade, mas ele detectou algumas inconsistências, e aí é bom a empresa verificar lá no portal se houve essa notificação e regularizar aí para não incorrer em penalidade e aí assim não ser intimado, né? E ter uma multa aplicada. Bom, a escrituração contábil digital, ela vinha sendo remendada, né, com várias instruções normativas, e agora no início do ano foi publicada a instrução normativa 2003/21, que revogou todas as demais. Então, aqui ficou definido quais as empresas estão obrigadas a entregar a ECD. Então, aqui vamos lá. Lucro real, todas têm que fazer a transmissão da obrigação, né? Lucro presumido, pessoas que não optaram pelo livro caixa. As imunes e isentas que oferiram receitas, incentivos, subvenções aí acima de 4.800.000, e as demais empresas a entrega é facultativa. Aqui é um ponto que a gente fala sempre, né, nos nossos eventos aí de ECD, é facultativa, mas, por exemplo, uma empresa do Simples, ela pode enviar, que aí ela tira aquela obrigação lá de imprimir o livro, né,
e transmitir, enfim, autenticar, fica bem mais fácil. Então elimina papel, né? Então uma empresa do Simples Nacional, ela pode entregar uma ICD. A obrigatoriedade não se aplica, né? Então aqui as empresas do Simples Nacional, como eu acabei de falar, é facultativo, os órgãos públicos também, autarquias e fundações públicas, as pessoas jurídicas inativas, e aqui também é um outro ponto de atenção que a gente fala, verificar se não tem, geralmente grupo de empresas, né, ou tem um CNPJ parado lá, pagou alguma taxa, ou teve alguma movimentação, é importante ver se não desconfigurou a inatividade, tá? E aí, tendo isso, né, tem que entregar esse CD também. As imunes isentas, conforme eu falei na lâmina anterior, aqui já é o contrário, né? Então, abaixo de 4.800.000, não precisa entregar, tá? A ECD. Não se aplicam também as empresas de pequeno porte, isso daqui é Simples Nacional também, aquelas investidores anjo, tá? E as empresas tributadas no lucro presumido, regime caixa. Porém, tem um detalhe, caso tenha distribuição acima da base de cálculo presumida, né, com retenção de imposto de renda, aí tem que entregar a ECD, tá? Então, bastante atenção nisso daí quando a distribuição aí de dividendos. Bom, a ECD ela compreende aí todos os livros, né, a escrituração contábil, o livro diário geral, o resumido, o diário auxiliar, razão auxiliar, balancetes e diário e balanço. Com essa instrução normativa também, o que ocorreu? É, Vamos falar aqui, por exemplo, da SCP. Antes, quem tem empresa SCP entregava lá ECD como livro auxiliar do sócio ostensivo. Então, isso aqui já é uma regra que mudou no ano passado, tá? Mas agora, conforme eu falei, eles consolidaram. Então, as empresas que têm SCP, ela tem que entregar em livro próprio a movimentação da SCP. E também as empresas domiciliadas no exterior que mantiverem recursos, né, em moeda estrangeira também tem que entregar em livro próprio, e as empresas simples de crédito. Essas empresas simples de crédito são geralmente as EIRELIs, né? Então são aquelas empresas individuais, então também tem que entregar em livro próprio. Quanto aos blocos, não tivemos nenhuma novidade, então bloco 0, bloco de abertura, né? Aqui é bastante importante ver ali os parâmetros, né, enquadramento da empresa. O bloco C não é mais novidade para esse ano, são as informações recuperadas da ECD anterior, mas ele é montado direto, né, no PGE. O bloco I são os lançamentos contábeis. Bloco J, as demonstrações contábeis. Bloco K, conglomerados econômicos, né, aqueles grupos de empresa. E o bloco 9, de encerramento. Bom, para alívio, né, de muitos aí foi prorrogada excepcionalmente a entrega da ECD, então ela pode ser entregue até o dia 30 de julho, tá? Agora de 2021. Então, referente ao ano calendário 2020. Então, até o último dia útil de julho, então o último dia útil é um final de semana, então tem que ser antecipado aí. Então é no dia 30 de julho. Nos casos de extinção, incorporação, fusão, né, ou situação especial, se ocorrer no período entre janeiro e junho, é até o último dia de julho também, e aí no caso é até o dia 30, né, de julho, e se o evento ocorrer entre julho e dezembro, até o dia útil do mês subsequente. Não está obrigadas as empresas que foram incorporadas, né, pelo mesmo controle societário aí no ano calendário anterior ao evento. Como muitos sabem, né, creio que a maioria deve saber disso, a ECD ela não pode ser retificada e sim substituída, então o prazo de substituição dela é até a entrega da ECD do ano posterior, né, do ano subsequente, então para esse ano aqui pode ser substituída a ECD referente ao ano calendário 2019, um ponto de atenção. Se for substituir, tem que ser antes do dia 30, tá? Porque a gente tem relatos aí que no dia 30 já não é possível fazer a substituição no último dia do prazo. E lembrando também que a substituição ela só deve ser feita se não puder ser corrigida por lançamento extemporâneo. Então, se foram lançamentos de 2018, 2019,
pode ser feito por lançamento extemporâneo. Lembrando que se alterar a base do imposto de renda ou da contribuição social, é preciso ver a ECF, tá? E aí não é fez o lançamento extemporâneo, tem que ver se não refletiu na ECF, e aí sim, se alterou a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, tem que ser feita a retificação da ECF. Aqui a gente frisa bem também quanto às assinaturas, né, assinatura digital. Então, verificar aí antes do prazo a validade do certificado digital, né, tanto do responsável da empresa ou o CNPJ da empresa, ver se está na validade, e também aí do contador, tá? O certificado ele pode ser do tipo A1 ou A3, sempre aí assinado pelos responsáveis da ECD. Então, o que a gente fala aqui sempre é quanto à validade aí do certificado digital. Caso tenham aí, sejam empresas que tenham, seja uma empresa de contabilidade, né, um escritório de contábil que entregue, verificar também a procuração eletrônica lá na Receita Federal, no ECAC, lá ver se não está vencida, tá, esse tipo de coisa. Bom, ela também, a gente fala, né, que não tem, assim, que o governo ele dá uma chance de regularizar algumas coisas, mas assim, está sujeito a penalidade, a ECD, então multa de 0,5% sobre o valor da receita bruta para as que não atenderem aí os requisitos, a apresentação dos registros e dos arquivos, multa de 5% sobre o valor da operação, é, limitada a 1%, né, da receita bruta, para informações que omitirem, né, informações ou prestarem corretamente as informações. E multa de 0,2% centésimo por dia de atraso. Aqui é um ponto importante também, no início do SPED, né, muitas empresas entregavam zeradas só para cumprir a obrigação, mas o fisco está notificando esse tipo de situação, tá? Então é bastante importante avaliar se não é mais vantagem pagar a multa por entrega em atraso do que entregar uma informação ali incorreta e incorrer em penalidade aí pelo fisco. Bom, para esse ano, referente ao ano 2020, né, o ano calendário 2020, não tivemos muitas alterações. A única alteração que teve é que até o layout 8, a chave lá do I051, né, das contas referenciais, era uma advertência, né? E agora não, ele valida a chave, né? E aí isso daí não é mais permitido aí sob o centro de custo para várias contas referenciais, mas isso daí o Ricardo pode falar melhor depois aí no produto. E no layout 9 também, quanto à regra de natureza de conta diferente, tá? Então, uma conta que é lá de natureza do ativo, às vezes estava referenciada como uma conta de passivo, então agora ela vai gerar um erro, não vai ser mais validada. Bom, a última versão do validador, né, do PGE, é a versão 8.05. Então, uma dica que nós sempre falamos, né, assim, todo, todo ano a gente fala tá com a ECD, já conferiu tudo, entrega, porque assim, quando a Receita está soltando um validador novo, ela não permite entregar na versão anterior, e aí você vai ter todo aquele retrabalho para fazer, montar a ECD, tá? Aqui eu gostaria de falar para vocês, eu estou finalizando a minha parte, tá? Vou passar já já a bola para o Ricardo, do suporte. E aí eu queria falar para vocês do espaço legislação da TOTUS. Quem quiser ler o QR Code é um espaço aí, uma área, né, destinada gratuita, destinada aos nossos clientes. Então aqui nesse espaço nós temos um calendário de obrigações fiscais, né, de trabalhistas, tanto estaduais, municipais, federais. Temos um portfólio aí das linhas de produtos também do que atende os nossos produtos. Temos atualizações legais, que é uma parceria que nós temos com uma outra consultoria, então essa atualização legal ela vem nível nacional, né, para vários de municipal, estadual, e temos também o RH Informa. E em novidades, você tem acesso a todos os nossos webinars gratuitos, tá? Então temos agora esse mês aqui vamos ter, para o próximo mês vamos ter LGPD, temos Reinf, então tudo gratuito aí para ver o que está entrando e o que está sendo implementado aí pelo fisco. Pessoal, eu vou só
mostrar para vocês a página e aí eu já vou passar para o Ricardo. Bom, então essa aqui é a nossa página, conforme estava ali no slide. E aqui também, todos os dias, nós atualizamos, temos notícias, tá? Então, tudo que é atualização de legislação, nós publicamos no dia e aí fica disponível aqui nesse espaço. Nesse espaço, quando você loga aqui no espaço legislação todos.com, ele vai pedir o seu e-mail e todas as terças-feiras nós publicamos, disparamos um RSS com as principais notícias aí da semana. E ao final do mês também vai um resumo. Bom, eu vou ficando por aqui, ao final eu volto aí, tá? Para finalizar. E agora eu vou passar para o Ricardo, tá? Vou pedir só um minutinho aí para passar para ele aí o compartilhamento de tela. Até aqui, obrigado, pessoal, e bom webinar aí, continuidade com o Ricardo. Já está com você, Ricardo. Boa apresentação aí. Beleza. Pessoal, boa tarde a todos. Antes de começar a apresentação aqui da referente à área de negócio, eu queria só uma confirmação rápida se o pessoal está conseguindo me ouvir normal, está com algum problema no áudio, alguma coisa. Se puderem responder ali na sessão de perguntas. Já está ok lá, Ricardo. Já vieram mais alguns ok's aqui. Obrigado, pessoal. Vamos começar a apresentação, então, tá? Primeiramente, só me apresentar rapidamente, tá? Eu sou Ricardo Ferreira, eu sou analista de suporte da equipe de suporte e controladoria da linha DataSul. Eu já trabalho na TOTS já há 7 anos e 7 meses, né? Desde o início trabalhando como analista de suporte dos módulos de controladoria, né? Ativo fixo, contabilidade fiscal, contabilidade gerencial, orçamentos, execução orçamentária, né? E também atendemos as obrigações fiscais do SPED contábil e do ECE. Bom, nessa apresentação vou falar rapidamente sobre os pré-requisitos para a geração de todos os processos do SPED contábil dentro da linha DataSul, né? As etapas, as alterações que foram liberadas para o layout 900, foram poucas, tá? Material de apoio e no final vou abrir espaço para dúvidas, tá? Ali na seção de perguntas. Os pré-requisitos para a geração do SPED contábil são os seguintes: a aplicação do pacote de apoio do SPED contábil, tá? O pacote de apoio ao layout 900, ele foi liberado para as versões 12.28, 12.29, 12.31, tá? Recentemente foi até liberado a versão 12.32, então se você tiver a versão 12.32 atualizada em sua base, ela está contemplando o pacote de apoio do SPED contábil e todas as correções que a gente já liberou, tá? Além disso, no link contém as liberações especiais que ainda não foram disponibilizadas em Fix. Eu só vou tirar rapidamente aqui da apresentação e vou apresentar rapidamente porque isso é uma situação que tem gerado muitas dúvidas, né? É o seguinte, esse link, caso vocês precisem, vai estar no PDF, tá? Que está em anexo na apresentação, ou qualquer coisa vocês também podem entrar em contato conosco pelo suporte, né? Através de contato telefônico ou fazer a abertura de um ticket conosco, tá? Esse aqui é o tutorial do SPED contábil que nós temos liberado no TDN, onde a gente traz a informação de onde foi liberado na console, né, o pacote de apoio do SPED contábil, as liberações especiais que a gente liberou até o momento, né, com as correções. E aqui, se você for até, tem um boletim técnico com as alterações e tudo mais, todo o detalhe, né? E lá no final, nós temos as liberações
para as versões 12.28 até a 12.132. Então, por exemplo, vamos supor que a sua base esteja no FIX 12.1.31 FIX 3. Esse foi o FIX liberado, o pacote de apoio do SPED contábil. Porém, se você só utilizar esse FIX através do Via Console e você fizer a atualização, ele não terá algumas correções que já foram tratadas. Tá? A gente teve diversas correções para diversos blocos. Tá? Então, se você quiser a tua base totalmente atualizada, por exemplo, para a versão 12.31, né, você teria que, vamos supor que sua base seja Banco Progress, aí você baixaria este link aqui, né, para fazer a baixa da liberação especial. Tá? Você vai ter que informar o teu usuário e senha, né, e aí você vai baixar o pacote com todos os programas já atualizados também, tá? Então, se você só atualizar o FIX, conforme aqui a apresentação, para 12.131.3, né, supondo que a tua base seja a versão 12.131, somente ela não vai ser suficiente para você gerar o SPED contábil, tá? Porque já foram liberadas algumas correções. Se eu não me engano, o último FIX até da 12.131 é o 12.131.6, tá? Foi até liberado o pacote do SCF, tá? Então, voltando aqui para a apresentação, né? Então, fazer a atualização da versão 9.0.0 a partir do FIX 12.31.3, né? Ou 12.29.8, ou 12.28.14, né? Dependendo da versão da sua base. Ou, então, se você já tiver atualizada para 12.1.32, você já tem contemplado o pacote do SPED contábil já com as correções. O outro pré-requisito é o período contábil encerrado, tá? É necessário você fazer a apuração de lucros e perdas na sua base. Normalmente, quando você tem a situação normal, tá? Onde você não tem a situação de encerramento da empresa antes do final do ano, né? Quando tem casos de cisão, fusão e tudo mais. Não tem situação especial, tá? É necessário fazer o encerramento do exercício, tá? O outro pré-requisito é o plano referencial. Você tem que ter o plano referencial cadastrado no programa UTB 119, tá? E quando você cadastrar a matriz do tipo SPED com o plano referencial, todas as traduções precisam ter a informação de conta referencial. Caso você não faça esse procedimento, ele vai dar erro no processo de extração do diário geral, e aí você não vai conseguir extrair nada, na verdade. Ele vai aparecer o erro 35119 e vai impedir a extração. Tá? Ele vai exigir que você cadastre o plano referencial corretamente na sua base. As etapas para a geração do arquivo de SPED contábil são as seguintes, tá? Primeiramente, fazer a extração do diário geral. Esse é o primeiro passo, tá? Não tem mais a importação de layout pelo programa LF0301, tá? A partir desse ano não tem mais a importação de layout. Você já inicia com o processo de extração do diário geral. Em seguida, você faz a extração dos diários auxiliares pelo programa LF0302, se houver, tá? Mas sempre primeiro fazer a extração do diário geral, depois a dos auxiliares. Após as extrações, você faz as parametrizações no MLF, que é o programa LF0203. Então, há tabelas que você precisa cadastrar os dados manualmente, tá? Porque o processo de extração não traz esses dados, tá? São dados que não estão dentro do produto. Por isso, é necessário você fazer a extração, fazer a inclusão manual dos registros pelo MLF, tá? Ou faz a inclusão manual, ou faz a importação genérica, que é um outro processo que a gente tem, que é pelo programa LF0303. Tá? Um exemplo é o bloco K, por exemplo. Se você precisar entregar informações de conglomerados econômicos, por exemplo, o SPED contábil, todos os registros do bloco K são cadastrados diretamente no programa LF0203. Dentro do nosso produto, né, da linha DataSul, não tem como você extrair dados para gerar informações para o bloco K. Nosso sistema não está preparado para isso, pelo processo de extração do diário geral. Por isso, é necessário fazer a inclusão manual dessas informações
ou por importação genérica. Terminado o processo de extração e também de parametrização no MLF, vem a geração dos arquivos do SPED contábil. Primeiramente, você precisa fazer a geração dos arquivos dos diários auxiliares e depois você faz a validação desses arquivos. Faz todo o processo dos diários auxiliares. Por que é necessário? Devido ao código hash, que é uma informação que aparece no registro I012 do Diário Geral. Tá? Esse código hash é como se fosse um código de barras, é uma informação, um código-chave. Tá? Se você muda qualquer informação, pode ser um campinho só um caractere, você mudou no arquivo do SPED, muda esse código hash. Tá? Por isso que é necessário você fazer toda a geração e validação dos diários auxiliares, porque daí você vê, opa, todo o meu diário de estoque, por exemplo, estoque, faturamento, ativo fixo, fiz toda a validação, não tem mais erro nenhum, está tudo certinho. Beleza. Garantiu que está tudo certinho, aí sim você parte para a geração e validação do arquivo do SPED referente ao diário geral. Porque esse arquivo do diário geral vai ter o código hash de cada um dos diários auxiliares. Nesse arquivo do diário geral, né, você vai ter o registro I012, indicando diário do estoque. Nesse registro vai aparecer a informação que é o diário do estoque e o código hash do diário do estoque. Depois vem o diário, por exemplo, do faturamento. Vai aparecer o registro I012, indicando que é o diário do faturamento e também traz o código hash. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque se o código hash estiver errado, não permite a entrega do arquivo. Ele vai ficar dando erro e você não vai conseguir transmitir o arquivo. Tá? Por isso é necessário sempre geração do arquivo dos diários auxiliares, valida depois todos eles, terminou a validação, não tem mais nenhum erro, nenhuma advertência, faz a geração do diário geral e a validação do diário geral. As alterações que nós fizemos para o layout 900, tá? Para esse ano, o pessoal do desenvolvimento acabou fazendo algumas alterações, tá? Para gerar, não referente ao layout 900. Para o nosso sistema, se a gente mantivesse o que a gente tinha no passado, as alterações para o SPED seriam pequenas, tá? Mas a gente fez alterações nos programas, tá? Até para a questão de performance, também para tirar também todo aquele processo de importação de layout, aquela situação gerava muito erro, a gente tinha muitas situações específicas para determinados clientes, né? Então, tiramos todo aquele processo e aí foi necessária a criação de programas novos, né? E também retirar o processo de importação. Então, a primeira alteração que nós fizemos não será mais necessário realizar a importação de layout pelo programa LF0301. Tá? O programa de geração do arquivo do SPED contábil, atualmente agora é o programa LF0250. Tá? E esse LF0250, ele contempla as versões 800 e 900. Tá? Se você tentar importar o layout pelo programa LF0301, vai aparecer uma advertência em tela, né, indicando que não é mais necessário fazer a importação de layout. Então, se você tentar fazer a importação, ele não vai conseguir, tá bom? Então, descarta essa etapa de fazer a geração, a importação de layout pelo programa LF0301. A outra alteração, que foi a criação do programa LF0250, né, refere-se à geração do arquivo do SPED contábil. Tá? Para as versões 800, que é o calendário 2019, e a versão 900, se você precisar gerar o arquivo do SPED de uma dessas duas versões, você já abre diretamente o programa LF0250. Não precisa acessar o programa LF0200. Tá? Se você acessar o programa LF0200, mesmo assim, ele vai aparecer a opção exceder SPED contábil, né, dizendo que é a partir de 2019, e se você selecionar esse layout e clicar em executar, ele vai abrir o programa LF250 novamente. Tá?
As versões anteriores, que é a versão 7, versão 6, versão 5, você acessa o programa LF0200. Se precisar fazer uma substituição, alguma coisa assim, uma retificação de arquivo de anos anteriores, por exemplo, 2016, 2017, aí você abre o programa LF0200, né? Agora, se você for gerar o arquivo do SPED contábil 2021, calendário 2020, você já abre diretamente o programa LF0250, tá? Não precisa mais abrir o LF0200 para selecionar layouts. Outra alteração que nós fizemos para o layout 900 foi a inclusão de novas tabelas, né? Como teve alteração do programa LF0200 para o LF0250, foi necessária a inclusão de novas tabelas, tá? Lá no programa LF0203. São essas 4 tabelas aqui citadas, né? DWF Lanctus CTBL ECD, a Lanctus, item Lanctus CTBL ECD, a DWF Saldo Contábil ECD e a DWF Saldo Anti-Encerramento ECD. Essas 4 tabelas foram criadas no programa LF0302. E elas são populadas quando você faz a extração do diário geral, tá? Então, se você for acessar o programa LF0203 e conferir, temos clientes que acessam o programa LF030203, né, fazem o acesso e fazem consultas dos dados da tabela, até geram planilhas em Excel, né, para fazer a consulta do que foi extraído, tá? Os dados ficarão nessas novas tabelas. Além disso, tivemos alteração lá no programa LF0307. Esse programa LF0307 é para você eliminar dados e tabelas, né, que estão lá no LF0203. Às vezes a tua base pode estar com dados populados de 2015, 2016, e as tabelas são muito grandes, né? Então, se você quiser fazer a eliminação de dados dessas tabelas, você pode fazer pelo programa LF0307, né? Para não ficar muito pesada a base. Normalmente, essas tabelas de DWF Lanctus CTBL, item Lanctus CTBL, né, que são essas 2 primeiras citadas aqui na apresentação, né? Elas são as que trazem dados de lançamento, né? De lotes contábeis, né? Então, se você, por exemplo, extrai diário de estoque, certamente essa tabela item Lanctus CTBL ela é muito pesada, né? Ela deve ter muitos dados em sua base, tá? Então, se você quiser eliminar dados de anos anteriores aqui, pode fazer pelo programa LF0307, que aqui na caixinha seleção, na aba seleção, você tem a possibilidade de informar o módulo, o período e tudo mais, né? E aqui no programa LF0307, nós fizemos a inclusão de 5 novas tabelas, né? Que foram as 4 que eu citei na análise anterior, né? No post anterior, né? E mais a tabela DWF Transf Saldo CTBL, né? Essa tabela DWF Transf Saldo CTBL é quando você utiliza ela para fazer a mudança de plano de contas, né? Quando você muda de plano de contas de um ano para o outro, você precisa apresentar essa informação no arquivo do SPED contábil, né, que você for entregar para a Receita Federal, tá? Ele cria o registro I-157. Então, se você precisa apresentar essa informação, você tem que ir lá no programa LF0203 e incluir dados nessa tabela DWF Transf SDO CTBL, tá? Essa tabela não existia no programa LF0307 e ela foi criada também para você fazer a limpeza de dados dessa tabela. Uma alteração que foi liberada no SPED contábil, né, na versão 900, é a nova regra do registro 051, né, que é a validação. O que era permitido até ano passado e esse ano não será mais permitido, tá? Será utilizar 2 contas referenciais distintas para a mesma conta e o mesmo centro de custo, tá? Nesse exemplo que eu tenho aqui, que eu trago aqui de 2 situações incorretas, né? Nós temos a conta 1118, né, que está destacada aqui em negrito, aqui, né, em cinza, e
o centro de custo 1, 2, 3, destacado aqui em verde. Esse relacionamento de conta com o centro de custo está utilizando duas contas referenciais diferentes. Essa situação não é mais permitida pela Receita Federal. Se você fizer isso, vai dar erro na validação. Tá? Aqui embaixo é um outro exemplo, né, que também quando você utiliza a unidade de negócio. Né? Se você tiver dois registros iguais aqui, porém com contas referenciais diferentes, a Receita não permite esse tipo de situação. Então, ela fez alteração no layout. Só que essa alteração não tem qualquer impacto dentro do nosso produto, tá? Porque o nosso sistema já tratava essa situação. Então, se você tentasse fazer isso aqui, né? Ou seja, criar um relacionamento de conta e centro de custo e criar duas contas referenciais diferentes, o sistema não permitia, ele já dava erro. Então, você era obrigado sempre a cadastrar somente uma referencial, tá? Teve uma mudança no layout da Receita Federal, né, uma mudança de regra, algo que o nosso sistema já contemplava. Tá? Então, essa alteração que vem com destaque, tá? Se você abrir o manual da Receita Federal e ir direto no registro 051, você vai ver que está tudo grifado em amarelo, essas alterações. Tá? Ela não dentro do nosso produto, você não precisa se preocupar com relação a isso, porque o nosso sistema já faz esse tratamento. Tá bom? Essa validação ela ocorre tanto no programa UTB 119, que é quando você faz a inclusão manual, né? Você tem cadastro de matriz lá, né? E aí você pode fazer a inclusão manual de traduções, como também no programa de importação de contas referenciais, que é o programa UTB 730. Esse programa ele é acionado lá pelo programa UTB 119, né? Material de apoio. Material de apoio, nós temos o TDN, né, que é esse link referente ao tutorial do SPED contábil, né, que eu até abri o link agora há pouco, né, no início da apresentação. Temos também no portal do cliente os artigos do SPED contábil e também pelo portal a gente tem o chatbot, né? Se você acessar o chatbot, você tem um atendimento eletrônico, né? Se você acessa o portal, ele aparece no canto inferior direito, né? Aquele atendimento eletrônico, né? Você pode acessar o portal e aí ele vai trazer essas sugestões. Aqui, só abrir para vocês, tá? O link aqui, né, do portal do cliente, né? Com os fax que a gente tem, né? Com os artigos que a gente tem do SPED contábil, tá? Então, todas as liberações, fax, artigos do ano passado, referente a, por exemplo, a atualização do SPED de 2019, do SPED 2020, essas informações a gente continua tendo dentro do próprio portal, tá? Então, todas as informações a gente tem aqui nesse link, todos os artigos, né, do SPED contábil, a gente está em constante atualização, tá bom? Bom, pessoal, seria isso a apresentação, tá? Antes de... eu vou abrir até espaço para dúvidas, só que antes de fazer a apresentação, abrir espaço para dúvidas, a gente tem ainda mais uma outra apresentação rápida, tá? Eu vou só passar pro o Douglas, para ele falar sobre essa apresentação que vai ter agora. Obrigado, Ricardo. Pessoal, agradeço aí a participação. Enquanto o Ricardo está verificando as perguntas aí, né? Eu reforço aí que já está disponível aí o material em PDF na aba documentos, tá? Quem quiser baixar aí o documento em PDF. E agora eu pedir licença para vocês. O Rafael França ele vai falar sobre os treinamentos corporativos da TOTS. É uma apresentação breve e na sequência o Ricardo já volta aí para responder aí os questionamentos que foram realizados, tá bom? Só um momento, por gentileza.
Rafael, já consegue nos ouvir? Olá, Douglas. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Pode dar sequência aí, por favor. Você já consegue ver minha tela? Sim, estamos vendo sim, Rafael. A apresentação? Sim, sim. Legal. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael França Silvério. Falo da TOTS Matriz de São Paulo, da Educação Empresarial da TOTS, né? Então, como podemos ver aí nesses webinars, nessas demonstrações, a gente passa um overview para vocês de algumas questões, alguns contatos, e nós também temos aí na Educação Empresarial para vocês treinamentos das soluções TOTS também, né? Nós temos treinamentos realizados em 2 formatos para vocês. Ao vivo com o instrutor, então são aulas ao vivo com um especialista, né, um instrutor da solução que possui didático para ministrar treinamentos para vocês, onde tem uns conteúdos atualizados, alinhados às evoluções das soluções TOTS, e nesse material, nesse treinamento com vocês, nós disponibilizaremos também um material de apoio, falando passo a passo ali daqueles modos, das rotinas, né, os recursos, como vocês utilizam elas, assim como também uma base individual para simulação, ou seja, durante a aula com o instrutor, vocês vão praticar também num ambiente próprio para cada um dos alunos, tá, pessoal? Então, seriam os treinamentos de 8 horas, 16 horas, 24 horas, 32 horas, 80 horas. Nós temos diversos treinamentos aí para você, em formato aí com o instrutor ao vivo, né? Sempre aconteceram da 8h30 às 18 horas no dia. Temos várias modalidades aí, temos turmas abertas, onde a gente tem um calendário de turmas, então vocês podem se inscrever lá, comprar o treinamento, ou turmas fechadas, uma empresa pode comprar, alocar o nosso instrutor para ministrar o treinamento somente para analistas da própria empresa. E temos também o treinamento à distância, né? São vídeos tutoriais com locução, temos infográficos, e-books também, que vocês podem assistir esses vídeos tutoriais, eles a qualquer momento, né? Então é um pouquinho mais aberto, mais flexível para vocês terem o conhecimento dos nossos módulos, das nossas rotinas. Tudo isso é feito pela nossa fábrica de conteúdo, que justamente aí tem designs instrucionais, pensando na parte metodológica, né, de aprendizagem, e temos designs gráficos pensando também na parte de identidade visual. E nossa fábrica de conteúdo também pode prestar serviços para vocês, seja para conteúdos aí educacionais ou mesmo institucionais aí da sua empresa. Pessoal, como vocês encontram os nossos treinamentos TOTS? Acessem treinamentos.tots.com. Lá vocês vão conseguir verificar informações de benefícios, modalidades, acessar a nossa base EAD, né, nossa plataforma LMS. Daqui a pouco eu dou uma mostrada para vocês como que vocês vão visualizar essas informações. Apenas aqui no PPT, quer achar o que tem de calendário aberto para vocês? Né, acessando treinamentos.tots.com, clique em Conheça Nossas Modalidades, vai acessar calendário, veja a data, horário e conteúdo, e vocês vão acessar aqui como se fosse um calendário, né? Vai ter de várias linhas, né, de vários produtos da TOTS, por exemplo, esse aqui é o do Intor, né, para o mês de junho, nós teremos o treinamento de varejo linha Intor Essencial 2, né? Então, seria o treinamento dia 8, 9, 10, 11, ao vivo com o instrutor. Quer saber o que vai ter de conteúdo? Vai clicar no título e vocês vão acessar o conteúdo programático. Opa, já quero comprar. Vou acessar o e-commerce da TOTS, vou lá no tots.store também. Vocês vão localizar informações de soluções, de treinamentos, verificar os cards aqui com demais informações. Não localizou o seu, clique em busca seu treinamento, né? Pesquise aqui qual o nome e vocês vão localizar. Vamos ter aqui, mostrar para vocês um pouco. Então, acessando treinamentos.tots.com, vocês vão verificar aqui, acessar a base LMS. Não encontrou informação, algum curso que vocês queriam? Clica aqui em Ligamos para vocês, preencham aqui esse formulário e nós estabeleceremos contato com vocês. Como disse, vocês podem comprar como pessoa física, como pessoa jurídica, vão verificar os benefícios, os diferenciais de fazer conosco, os detentores do conhecimento das soluções TOTS, tá? Aqui, como eu disse para vocês, podem acessar o calendário de turmas abertas. Clicando em Veja Data e Horário, vocês vão localizar aqui as informações de treinamentos virtuais, treinamentos ao vivo com instrutores, né? Então, temos aqui da linha Proteus, temos também da linha DataSul, né? Temos aqui, por exemplo, vamos para o próximo mês, aqui, junho, teremos aqui Back-Office, linha DataSul Compras,
folha de pagamento, férias, rescisão, e temos outras linhas e outros cursos também aqui abertos também. E sempre a gente está atualizando isso daqui. Clicando aqui no título, vocês serão direcionados aqui para o conteúdo programático, verificando novamente aí a carga horária, conteúdo programático e demais informações com relação a esse treinamento também. Quer saber o que tem de e-learning? Clica aqui em e-learning e acessa o catálogo também para ver o que a gente tem de e-learning. Estamos em constante atualização aí dos treinamentos também, tá, pessoal? Estamos fazendo uma força-tarefa aí para atualizar todos esses conteúdos. Quer verificar também informação, o que também nossa fábrica de conteúdo faz? Nossa fábrica de conteúdo tem aqui as peças de game, design personalizado, videoaula, tudo isso feito pela nossa fábrica de conteúdo. Quer ver um pouquinho das peças digitais também, das pílulas de conhecimento que a gente tem? Quais são os vídeos tutoriais, como eles são feitos? Acesse o nosso canal no YouTube e vocês vão verificar algumas pílulas do conhecimento. Não um treinamento completo, mas algumas pílulas para entender como são aí os treinamentos, os vídeos tutoriais. Quer já comprar? Então vamos lá, TOTOS.store. Vocês vão acessar aqui TOTOS.store, vão localizar informações de treinamentos em destaque. Quer encontrar o seu? Só clicar aqui e buscar. Aí você encontrou, clica nele, vai ser direcionado aqui para o valor, quantidade de cursos que você, de quantos treinamentos você quer fazer, também para passar para outra pessoa, a carga horária, público, requisitos, conteúdo programático também, tá? Pessoal, então, para os treinamentos TOTOS, acesse treinamentos.totos.com, né, ou totos.store para comprar diretamente na nosso e-commerce. Tá com dúvida? Preenche, né, o formulário lá ou manda um e-mail para nós, para cursos@totos.com.br. Os clientes que fazem os nossos treinamentos têm mais produtividade, porque vão saber utilizar toda a parte ferramental do nosso sistema, todos os módulos e rotinas desses nossos treinamentos. Então, pessoal, estabeleçam um contato conosco. Dúvidas e considerações, estaremos à disposição. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima tarde. Rafael, obrigado aí. Só tem um pessoal, uns clientes perguntando aí sobre o EAD, né, da linha DataSul. Então, mandando aí para cursos, né, @totos, aí vocês conseguem interagir aí para ver qual que é a demanda ainda do pessoal, né? Isso, justamente, a gente está trabalhando em cima de atualizações, né, e justamente a gente já pode mostrar para eles quais estão em atualização, e até mesmo eles passando outras demandas, a gente vai correr aí das atualizações também para esses treinamentos em formato EAD também. Tá ótimo. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, uma ótima tarde. Boa tarde, cara. Bom, pessoal, eu vou retornar aqui o controle para o Ricardo, tá? E aí ele vai responder aos questionamentos. Obrigado aí, eu vou passar para o Ricardo agora. Bom, pessoal, vendo as perguntas aqui que surgiram, né? A Janete pergunta: como fazemos para gerar os arquivos quando houve mudança de contador antes do encerramento do ano? Olha, Janete, não tem, com relação a essa situação, para o processo de geração do arquivo, não tem diferença alguma, tá? Essa informação de contador, signatário, ela é tudo cadastrada no programa NF0203, tá? Eu não sei se a tua situação refere-se ao cadastro do registro 007 ou do registro J930, tá? Essas informações, elas são cadastradas diretamente no programa NF0203, tá? E não interfere no processo nem de extração do diário geral ou dos diários auxiliares e nem na geração do arquivo, tanto faz se for diário auxiliar ou diário geral, tá? É um cadastro à parte. Se vai utilizar um registro ou dois registros J930 ou dois ou três registros 007, aí você tem que ver internamente essa situação com a sua empresa e talvez até entrar em contato com a Receita Federal. E como tem que apresentar essa informação nesses dois blocos, tá? Mas para o nosso produto não faz diferença na hora de você fazer a extração e a geração das informações. O Rodrigo pede, né, por favor, por explicar esse tratamento do I051. Na versão anterior estava dando erro e atualizamos para a versão mais recente. Que assim, Rodrigo, quando foi feita a alteração,
foi liberado essas versões, né? O primeiro pacote que foi liberado, se você só pegar o pacote que foi liberado, o pacote de apoio, tá? Por exemplo, assim, vamos supor que a tua base seja a versão 12.29, tá? E você aplicou o pacote 12.29.8 na tua base e não aplicou nenhum pacote posterior, tá? Não foi aplicado nada. Acaba acontecendo, se você fizer essa situação aqui, vai dar erro, tá? Na hora de validação. A manutenção acabou fazendo liberações que não tratam dessa forma, tá? E aí nós tiramos o tratamento. Então, em versões posteriores ao que foi liberado o Fix original, né, que tem um pacote de apoio, tem o tratamento desse erro. Então, o que foi, na verdade, tirar o que foi liberado, tá? Então, nosso sistema já fazia esse tratamento aqui. Ou seja, você tem a conta 1118 e o centro de custo 123. Ela não pode ter duas contas referenciais distintas para esse relacionamento de conta e centro de custo. Tá? Se trocar o centro de custo, a outra é o 1, 2, por exemplo, aqui o primeiro seria 1, 2, 3 e o segundo seria o centro de custo 1, 2, 4, aí beleza, não tem problema nenhum. O que não pode é ter a mesma conta e centro de custo, né, um relacionamento de conta e centro de custo, ter duas referenciais cadastradas. Isso não pode acontecer. Se você tiver as liberações, versões posteriores, né, atualizadas na tua base, não vai acontecer essa situação dentro do produto, tá? Você não consegue fazer esse cadastro dentro do produto, tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Fechei a janelinha. O Nicomedes pergunta: criamos uma SCP em 2020, cuja escrituração foi separada da empresa sócia ostensiva, utilizando unidade de negócio. Ou seja, foi criada uma unidade de negócio exclusiva para a SCP. Como será feita a geração da ECD da SCP? Nesse caso, nós temos até um artigo, tá? Referente a esse processo. Tá? Uma coisa que você precisa fazer é o cadastro no programa UTB 062, tá? Onde você informa qual que é a empresa SCP, aqui no programa UTB 062, tá? E qual que é a unidade de negócio dessa SCP. Então, você tem aqui ó, a empresa SCP, por exemplo, JM1, né? Essa é a empresa SCP. E tem a principal, né? Que é a empresa JC, nesse exemplo aqui. Tá? E aí você diz, ó, a unidade de negócio 01, ela é informação da SCP. Na hora que você faz a extração de informações, você informa a empresa principal, tá? Na hora de fazer a extração. Depois, quando você faz a geração, aí você faz de forma diferente, tá? Uma hora, primeiro você vai fazer da empresa principal, a geração do arquivo, e depois você faz da empresa SCP. A geração é diferente. A geração você faz para cada empresa. Para a empresa principal e para a empresa SCP. Para a extração do diário geral, não. Para a extração do diário geral, você faz somente da empresa principal. Como é que ele vai saber qualquer de uma, qualquer de outra? Através desse cadastro aqui no programa UTB 062. Tá bom? Eu não entendi, não sei se a pergunta da Roseli era para mim ou para o Rafael agora. Não sei se era para mim ou para o Rafael. Acho que era sobre treinamento mesmo, viu, Ricardo? Pois é, não sei se... acredito que você pergunta referente a treinamento. Não sei se é um treinamento até referente a SPED, alguma coisa de controladoria. Se puder até detalhar melhor depois.
A Nathalie pergunta, como faço para mudar a entrega de livros auxiliares? Como faço para mudar a entrega de livros auxiliares para livro geral? Tentamos isso, deu erro. Eu não sei se é essa a situação, tá, Nathalie? É porque assim, ó, diário geral e diários auxiliares, tá? Por exemplo, vamos supor que você só entregasse até hoje diário geral, tá? E o diário auxiliar que você entregasse era do diário do ativo fixo, por exemplo. Vamos supor. O ativo fixo tem como você mudar a forma de contabilização. Ela pode ser de forma aberta ou de forma fechada. Aberta é um detalhamento, né? Então, quando você faz a contabilização de forma aberta, o detalhamento vai para a contabilidade. Se é de forma fechada, o detalhamento fica dentro do ativo fixo. Só vai um resumo para a contabilidade. Quando você tem a contabilização aberta, você gera o arquivo do diário geral detalhado, porque o detalhamento vai para a contabilidade. Tá? No caso do ativo fixo, é possível você definir se quer trabalhar como aberta, contabilização, ou fechada. Só que, no caso do módulo de estoque, não existe essa possibilidade. Se a tua base trabalha, por exemplo, se trabalha todos os anos com a entrega do diário do estoque, se você utiliza o módulo de estoque e precisa entregar informações do estoque, aí a contabilização do estoque é sempre fechada, tá? O detalhamento fica no estoque. Então, você todo ano vai gerar informações do arquivo do diário geral de forma resumida, porque você vai entregar informações do estoque através de diário auxiliar. Não sei se é essa questão que você está perguntando, tá? Mas o que diferencia trabalhar com diários auxiliares e diário somente geral detalhado é essa questão da contabilização aberta ou fechada, tá? Essa, se é a contabilização aberta ou fechada, ela é definida no programa UTB 032, tá? Você, nesse programa, você cadastra as informações de parametrização de cada módulo, né? Parâmetros de contabilização. E é ali que você determina se vai ser detalhada ou resumida a contabilização. O Daniel pergunta o seguinte, é necessário fazer o encerramento do exercício mensalmente para as empresas de lucro real anual, para que ativo e passivo sejam equivalentes? Olha, Daniel, eu não sei com relação a essa questão, tá? Dentro do produto da linha DataSul, você pode fazer a apuração da forma que você achar melhor, tá? O nosso sistema permite a contabilização de forma mensal, de forma bimestral, trimestral, você pode fazer a apuração da forma que você desejar, tá? Eu não sei como é que se encaixaria com relação ao tipo de apuração que você vai ter dentro da tua base, tá? Se é lucro real presumido, lucro real detalhado, esse é um detalhamento que você traz mais para o ECF, né? Ele é utilizado mais para o ECF, tá? Dentro do produto, eu posso até passar para você a informação que nós temos no produto, tá? Dentro do produto, você pode fazer a apuração da forma que você achar melhor, tá? A gente tem todas as situações, você pode fazer a apuração anual, né? Aquela que você faz somente em dezembro, né? Então, ele engloba a apuração do ano inteiro,
como você pode fazer apurações mensais, ou quebrar em trimestres, por exemplo, ou semestral, dentro do sistema, é você que define como você quer trabalhar, tá? O nosso sistema ele é aberto para isso, tá? Não tem nenhum impedimento, tá? Esse tipo de apuração, se é lucro real presumido, detalhado, não tem essa validação dentro do produto. Não é um cadastro, essa empresa é lucro real presumido, por exemplo. Não tem esse cadastro dentro do nosso sistema, é lucro real presumido, tem que ser apuração trimestral, obrigatório. Não tem esse cadastro dentro do nosso produto, tá? Aí talvez essa questão você teria que ver diretamente com a Receita, tá? Para ver como que se encaixa, né, a forma de apuração que vocês têm na base, né, qual que se encaixa para vocês, né? A Gabriela pergunta, ainda sobre a dúvida dos livros, assumimos uma contabilidade que entregava livros auxiliares. Porém, hoje só tenho livro geral na TOTS. E isso me deu erro também. Mas aí eu não sei que erro que estão se referindo, né? É erro na validação? É erro na hora de gerar as informações? Eu desconheço que tem algum erro nesse processo, tá? O Sandro pergunta, boa tarde, quando a empresa mensalmente faz a apuração de resultado num grupo de contas contábeis em separado, exemplo, grupo 6, qual conta devemos informar na conta do grupo 6 como conta referencial? Tem alguma dica? Sandro, eu não sei se você está referindo se é contas da Receita, tá? A TOTOS, ela não passa qual conta referencial, tá? Que você utiliza para se encaixar na conta contábil da sua base, tá? A conta referencial, no programa UTB 119, nós temos o cadastro de matriz e contas, tá? É nesse cadastro que você vai relacionar a conta contábil da sua base com a conta referencial, que é a conta contábil do plano da Receita. Qual conta que eu utilizo? É a conta A, B, C ou D? Nós não passamos essa informação, tá? Não tem como a gente passar essa informação, porque essa definição é a empresa que tem que saber qual conta. Porque quando você tem uma conta referencial no plano da Receita Federal, você tem a conta referencial e a descrição da conta. Tá? Por exemplo, para a conta caixa, por exemplo, você cadastra na tua base a conta contábil caixa. No plano da Receita Federal, existe uma conta referencial referente à informação caixa. Tá? Então, quando você cria um plano de conta, você cria seu plano de conta, você cria uma conta contábil, você já precisa saber qual que é a conta referencial no plano da Receita que se encaixa para essa nova conta que você vai cadastrar. Tá? Não adianta criar somente uma conta contábil dentro da tua base, criar por criar, tá? E depois jogar saldos dentro dela. Você precisa saber se essa conta nova que você está criando na sua empresa, no que ela se encaixa no plano da Receita Federal, porque em algum momento essa conta que você vai jogar valores, em algum momento você vai ter que apresentar essa informação para a Receita, tá? Então, a gente não passa informação de conta referencial. Essa é a responsabilidade da empresa. O que nós disponibilizamos é o programa UTB 119, onde a gente informa, esse campo aqui é o campo de conta referencial. O que você informar naquele campo de conta referencial é o que vai aparecer no arquivo do SPED contábil. Por exemplo, se você informar a conta referencial teste 123, é isso que vai aparecer dentro do arquivo. Se essa conta teste 123 existe no plano referencial ou não, isso vai ser validado dentro do PGE. Tá? Então, o que a gente faz é liberar o campo
O que você cadastrar lá não tem validação. Cadastrou teste 1, 2, 3, é isso que vai dentro do arquivo. Tá? A validação só vai ocorrer depois. Por isso que é muito importante, quando você cadastrar ali no programa UTB 119, cadastrar o plano referencial corretamente, porque o que você cadastra no programa UTB 119 é o que vai no arquivo. Olha, Gabriela, para essa situação que você cita, tá? Aí talvez seria necessário você até abrir um ticket conosco, até para ver a situação do erro que está apresentando na validação, tá? Eu desconheço esse tipo de situação que você está reportando, tá? De num ano ter trabalhando com diários auxiliares e de repente trabalha com um diário geral, tá? Eu desconheço esse tipo de situação, tá? Eu sei, por exemplo, quando você importa, ou você faz a validação do arquivo do SPED do diário atual, tem a recuperação da ECD, né? Só que essa recuperação da ECD são os blocos C, né? E ele cria o bloco C, com os registros do bloco C. Mas eu desconheço ele comparar outros blocos. Por exemplo, olha, essa informação do diário geral, se é diário geral detalhado, se é resumido, se é diário auxiliar, ele acontece nos blocos iniciais, ali no bloco I0010, I0012 e tudo mais. Isso não é recuperado. Na hora que você recupera esse CD anterior, ele só cria o bloco C. O bloco I é informação do bloco do arquivo atual. Ele não traz informações do bloco antigo, do arquivo antigo, né? Então, eu entendo ser uma situação à parte. Não sei exatamente que erro que acontece para vocês, tá? Talvez seria necessário abrir um arquivo, um ticket conosco para a gente analisar, né? Abrir um ticket, já enviar os arquivos que vocês entregaram no passado e estão entregando, tentando validar esse ano e enviar o relatório da validação para que a gente consiga detectar qual que é o erro que está acontecendo para vocês, tá? A Camila reporta, na geração, para extração, né, do LF0302, apresenta o erro banco necessário não conectado. É que é o seguinte, Camila, na hora que você executa o programa LF0302, se você está trabalhando com a extração de um diário auxiliar, ele vai ativar programas internos que são dos módulos, porque ele precisa buscar dados dos módulos. Por exemplo, você solicita a extração do diário do estoque. O programa LF0302 vai chamar APIs do módulo de estoque, programas internos, né, do módulo de estoque. Para chamar esse programa do módulo de estoque, ele vai chamar dados e tabelas, ele vai buscar dados e tabelas do módulo de estoque, tá? E talvez as tabelas de talvez algum banco da sua base não está conectado, tá? Esse banco ele não está conectado. E aí, quando o programa do processo de extração tenta buscar dados do módulo de estoque, ele tenta procurar a tabela. Procura a tabela X. Onde é que está a tabela X? Está no banco 1, 2, 3. Aí ele vai ver onde é que está o banco 2, 3. Não está conectado. Aí ele dá esse erro. Tá? Então, talvez seja alguma questão de ambiente na tua base. Tá? De não ter banco conectado e aí ele dá o erro. Então, talvez não seja nem erro de programa. Seja erro de banco. Talvez até, se a tua questão ali era do diário geral e diário auxiliar, né, de um ano para outro, talvez seja uma questão de ambiente que esteja ocorrendo na sua base, tá? Mas, se for necessário abrir algum ticket internamente, eu indicaria até primeiro abrir com a equipe de suporte e controladoria, né? E enviar os anexos para a gente fazer a análise para ver se realmente é algum problema de programa ou de ambiente. Pelo erro, parece ser problema de ambiente, tá? Talvez algum banco não está conectado em sua base. Talvez o banco que tem os dados, né, do módulo, por exemplo, do módulo de estoque, pode ser qualquer outro módulo do MS2, faturamento, por exemplo, né, recuperação de impostos, alguma coisa assim.
Talvez algum outro módulo que precisa buscar dado de outra tabela e a tabela não tem o banco conectado, e acaba dando erro. Ricardo, só dar um recadinho aqui. Pessoal, vamos dar mais 2 minutinhos aí, né? E quem tiver perguntas aí pode postar, por gentileza. Em uns 2, 3 minutinhos nós vamos estar encerrando, tá bom? Só lembrando ainda para o pessoal que está aqui ainda na apresentação, tá? Sempre que necessário fazer, tendo alguma dúvida sobre o SPED contábil, né? Entrar em contato conosco pelo suporte DataSul, controladoria, tá? A linha DataSul. Pode fazer o contato através do contato telefônico, né? Entrar em contato por telefone e também pode também com a abertura de tickets através do portal do cliente, tá? A sugestão que eu passo é sempre entrar em contato já através de ticket, tá? Se você quer um processo já mais ágil, com mais rapidez, a sugestão é abrir um ticket. Está acontecendo erro na validação do SPED, do diário geral, o diário auxiliar. A sugestão é sempre abrir um ticket, já enviando o arquivo do SPED contábil e o relatório de validação, que apresenta o erro. Tá? Esse relatório tem como você gerar em PDF, tá? E também tem como gerar o detalhamento do erro. Tá? Então, se você gerar o arquivo do SPED, enviar o arquivo do SPED e o relatório de validação no formato PDF com detalhamento do erro, já vai adiantar bastante o nosso atendimento. Tá? Então, tem uma grande possibilidade de você já enviando esses 2 anexos, já adiantar bastante o atendimento. Nós temos muita situação de clientes que entram em contato telefônico, né, e passa alguma situação, aí a gente faz a solicitação do envio do anexo para depois retornar o ticket, né, aí já demora um pouco. E também há situações em que os clientes abrem ticket e não enviam anexo nenhum, né, aí até a gente solicitar e depois vir, aí já demora 1 ou 2 dias também, né. Às vezes a pessoa está com dúvida, está com erro, está fazendo a validação naquele momento. Aí até ela abre o ticket, daí não envia anexo nenhum. Aí até ela ver de novo, vai ser daqui a 2 dias, por exemplo. A gente tem bastante essa situação, tá? Então, se for abrir ticket com dúvida sobre o SPED, deu um erro na validação ou deu uma advertência, se for abrir o ticket, já abrir o ticket com os anexos, tá? Daí a possibilidade de a gente já ter um retorno logo em seguida é grande. Bom, Ricardo, acho que já podemos encerrar. Você quer dar mais algum recado final? não, seria isso mesmo, mas a questão e se for necessário contato, né, entrar em contato conosco, né, pelo suporte, né, através de atendimento telefônico, através de ticket.
No mais, eu agradeço a participação de todos, né? Estamos à disposição para qualquer dúvida aqui no suporte. Boa tarde a todos. Beleza, obrigado, Ricardo. Sempre esclarecedor aí. Muito obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, agradeço a Valeu, participação Luiz. de todos, tá? Quem tiver esse ECF, né, no próximo mês nós já temos eventos, já faça a sua inscrição lá, já tem o agendamento lá para a linha DataSul, para ECF. Agradecemos, em nome da TOTS, agradeço a participação de todos e até uma próxima. Boa tarde aí, bom resto de semana a todos.